Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre ligações iônicas. Começamos falando sobre ligações iônicas sob a perspectiva do nosso cotidiano. Por acaso vocês já se perguntaram pelo que o sal de cozinha é formado? Já se perguntaram? Vocês já viram lá no rótulo do sal de cozinha, aquele sal que nós utilizamos para temperar a comida, está escrito lá, cloreto de sódio ionizado? Bom, então eu quero explicar para vocês. O sal é uma substância, um composto. Esse composto é formado por moléculas, e as moléculas formadas por átomos. Os átomos que formam a molécula do sal são os átomos os átomos de sódio e cloro, que juntos se unem para formar uma molécula chamada de cloreto de sódio. Eu quero mostrar para vocês como é que e por que esses átomos, se uniram e formaram esse composto, o cloreto de sódio. E também quero dizer que o nosso sal de cozinha, está escrito lá, cloreto de sódio ionizado, em função de uma ação preventiva. Olha, há um tempo atrás, a humanidade descobriu que muita gente estava sofrendo com uma doença chamada bócio. O bócio caracteriza-se nada mais, nada menos do que uma inflamação das glândulas tireoides. E eles descobriram que essa inflamação era provocada por uma dieta pobre em iodo. Então, para amenizar esses casos, na legislação brasileira, claro que em outros países também existem isso, mas na legislação brasileira há a permissão da adição do iodo junto com o cloreto de sódio, junto com a substância cloro, as moléculas formadas por cloro e sódio. Essa união forma uma ação preventiva, porque a partir do momento que nós estamos lá temperando a nossa comida com o sal de cozinha, nós também estamos ingerindo o iodo, que vai ser coadjuvante na prevenção dessa doença, o bócio. A gente não vê mais as pessoas com bócio, aquele papo gigante, né? Mas vamos lá. Os elementos na tabela periódica, se vocês analisarem, eles tendem a alcançar a estabilidade. Quando que um elemento alcança a estabilidade? Quando ele tem 8 elétrons na última camada. Mas dos elementos que eu citei agora, o sódio, por exemplo, você pega lá o elemento sódio, ele tem carga negativa igual a 11, distribuído nas cargas eletrônicas, então quer dizer que na camada de valência ele vai ter apenas um elétron. O outro elemento, o cloro, ele tem 17 elétrons, distribuídos nas camadas eletrônicas, a última camada ele vai ter 7. Portanto, nem sódio nem cloro são estáveis, eles precisariam ter 8, ou 2, se fossem eles o hidrogênio e o hélio. Acontece o seguinte, gente, para eles alcançarem a estabilidade, eles precisaram, um doar elétrons para o outro. O sódio doou elétrons para o cloro, e aí eles mudaram um pouco a sua estrutura. O sódio passou a se chamar íon, porque toda vez que a carga positiva é diferente da carga negativa, nós chamamos de íon. Como ele doou uma carga negativa, ele ficou mais positivo. Ele é o íon cátion. O cloro, por sua vez, recebeu um elétron, então ele tinha cargas elétricas iguais. Como ele recebeu uma carga negativa, ele agora passou a se chamar íon. E aí, nesse momento, ele é um íon negativo. Íon negativo é chamado de íon ânion. Essa ligação química entre o sódio e o cloro, para ambos ficarem estáveis, e foi isso que aconteceu, observe, o sódio perdeu a última camada, agora ele ficou com a última camada sendo a L, com 8 elétrons estável. O cloro ganhou um elétron, tinha 7 na última camada, na camada de valência, agora ficou com 8, estável. Portanto, essa ligação que tornou os dois estáveis, mas que tornou os dois também íons, porque tem carga negativa diferente da positiva, é chamado de ligação iônica. Beleza, pessoal? E as ligações iônicas têm particularidades interessantes, que quando elas são adicionadas ao meio aquoso, ou seja, quando elas estão em solução aquosa, elas se transformam em excelentes condutores de energia. Elas são substâncias eletrolíticas, ou seja, elas acabam facilitando o transporte de elétrons, como eu estou demonstrando aqui numa analogia. Na bateria ali, né? O movimento de elétrons é facilitado por substâncias eletrolíticas. É assim, pega uma pitadinha de sal, forme um circuito elétrico, separe esse circuito por água e adicione sal. Aquela solução que vai ser formada, ela vai ser uma solução que nós vamos chamar de eletrolítica, ou seja, com a capacidade de
auxiliar aqui na corrente elétrica, né, de gerar a energia. Beleza, pessoal? Bom, as ligações iônicas são isso. Nesse vídeo, nós falamos sobre ligações iônicas. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.